Essa é muita assinatura, ó.
Já? Qual que é o seu questionamento? Meu questionamento, com o devido respeito aos meus concorrentes e aos colegas aqui também, é o seguinte, com referência à empresa, a Faircall, no meu entendimento, onde eu solicitei, o rapaz que ele é contador, é da área, né? E ele está aqui para isso mesmo. Eu entendo que o balanço apresentado por eles, ele está completamente inconsistente e não está dentro da lei. Se você pegar o que diz a lei 8666, que fala a respeito dele, ele tem que ser apresentado da forma da lei. E a forma da lei existe, tal como está o do rapaz ali, o meu, termo de abertura, termo de encerramento, as datas, as documentações mês a mês do ano. Eu entendo que ali está muito resumido, nem termo de abertura, nem termo de encerramento, e também a questão dos índices. Aí eu não tenho certeza, eu solicito que seja dar uma olhada, me parece que ela tem que ser registrada na junta também. Não tenho certeza. Não, os índices não precisam não. Não, tem empresa que registra, outras não. A minha Você registra. é o que dá credibilidade, porque se você não tem... Porque é assinado até os índices, o não consegue fazer, né? Essa conta aqui na hora, até por isso que ele vem, entendeu? Para poder certificar de que os índices apresentados estão de acordo com o balanço. Então aí eu vou afirmar então que o que tem de elementos no índice dele é insuficiente para ele fazer o levantamento desse, ou melhor, as informações constantes não estão completas no balanço são completamente insuficientes para que haja uma análise correta dos índices. Porque não tem elemento quase nenhuma. Vou pedir para voltar. É a minha opinião. Faircall? Faircall. Cadê a documentação? Volta para o grupo para ele dar uma olhada. Não vi termo de abertura e encerramento, e na forma da lei tem que ter tudo isso. Termo de abertura e encerramento no edital estava pedindo se tivesse, eu li lá, não era necessário a gente apresentar porque não tinha nenhum tipo de obra nesse pois ali, onde está a abertura e encerramento. Peraí que eu vou olhar aqui. Dá uma olhadinha. Porque a gente está abertura e encerramento, só não coloquei porque não estava pedindo. Balanço patrimonial, vamos lá. Débora, então, tem uma coisa que eu procuro ter ética, respeito, né? Porque a gente está no mesmo barco, né? Então a gente tem que tratar Para onde você viu isso? Qual item? Você tem realmente não tem, mas questão dos índices, aí como o capital social da empresa é 80 mil, está acima dos 10% exigido no edital. Não, sim. Ali fala que se não for constante, mas eu estou dizendo que pede do balanço. É o 6.4. Balanço patrimonial de um exercício contábil, DRE, do último exercício social que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por isso. Aí nós estamos falando da atualização, aí você tem razão, mas eu estou dizendo que é exigido pela lei o balanço patrimonial e ele é claro, na forma da lei. Aí você, como contador, sabe que na forma da lei eu entendo que não está. Porque ele não, a partir do momento que ele não trouxe, até a Débora estava dizendo que ela tem mesmo, mas que ela não colocou. Então eu entendo que não está na forma da lei. E eu gostaria que isso fosse colocado e está em ato, porque não está na forma da lei. Mais uma vez, volto a dizer, com o devido respeito. A Débora está dizendo que tem alguma coisa que deve ser amparo para ela. Se existir isso mesmo no edital, mais uma vez não me custa de conhecer isso. Eu não localizei que não, Débora. Mas aí no ato do recurso, se você quiser, a gente dá uma analisada mais a fundo. Tá? Aqui, mas você falou que tinha em relação ao balanço dela, mais algum? Eu acho que não. O nosso amigo aqui de Campiquira
Eu até tinha notado porque ele apresentou realmente 2 atestados que não estão homologados, chancelados, melhor dizendo, pelo CREA. Porém, o último atestado dele, que é o da COPEC, está. Então acabou, então não tenho o que falar. Eu queria só constar também que eu acompanho que a GV acompanha a queixa feita pelo senhor José Carlos. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo já analisou, já gostou, a parte técnica está ok, então todos os atestados certinho, vamos abrir o recurso, tá? Aí a gente escuta com mais cautela, você faz suas alegações que consta no edital, que eu não consegui localizar, e a gente remarca a sessão, tá? Por favor, não queira mal registrar, só usufruir do amplo direito de expressar aquilo que eu, como você também teria, se puder, ou se tiver alguma coisa minha. Eu não gosto de participar do processo estatuário. Eu fui sócio de uma outra empresa onde era só o Zé Luiz que fazia isso. Eu não me sinto bem, mas eu entendo que a lei vale para todos, então a gente tem que fazer essas observações. Porque às vezes... Quando a audiência criminal no júri, você carta. Eu apertaria. É só briga que a gente Eu não tolero isso, eu com respeito. Tem que dar acima de tudo. Né? Muitas vezes a gente não é bem interpretado. Mas a audiência não tem jeito não, a audiência tem que quebrar o pau. Gosta, a gente sai exausto de audiência. A audiência é assim. Família, Você então. tá dentro da audiência, você briga com o advogado da parte contrária, xinga ele, depois você sai e toma uma cerveja junto. Chega aqui, É só na sala que é a briga. Eu vou contar um caso. Pode levar nada pro pessoal. Na criminal eu fui numa trabalhista. Já faço bastante. E na trabalhista, foi até uma juíza muito bonita lá em Varginha. Então ela me apresentou uma série de documentos que eu deveria apresentar. E eu apresentei todos e algo mais. Todos e algo mais. Ela olhou e começou a ignorar meus documentos. Aí ela chegou e falou, o senhor tem alguma coisa a dizer? Eu falei, tenho. Tenho sim, excelência. Se aqui eu É recente? Ou faz tempo? Não, já faz algum tempo. Acho que agora não tem juíza mais lá. Não, aí eu falei, tenho sim, olha. A sua Eu tô vendo empresa foi que a constituída no senhora exercício? pediu Nesse todos os exercício? documentos. E eu apresentei todos e algo mais. O rapaz está me trazendo aqui uma Fechou questão. quando, Du? Julho? Então, mas eu acho que já teria que ter, né? No caso, já teria que ter. É porque a gente mandou os contadores pro nosso contador lá e na conselho disse assim, não precisa vocês colocarem. Encerra em abril. Então, aí ela apresentou do ano passado, né? Sim. O E quê? vocês foram constituídos em 2021. Nossa, Não. É uma parte mais técnica do Du, não sei, depois você dá uma analisada, né? Então, porque a gente mandou pra ele e ele falou, olha, não precisa. A empresa dela foi constituída em 2021. Só a a empresa é gente. de 97. De 97? E o último balanço é de 2021. Ah, não, tá certo. Então, Só que tá incompleto, né? é o de 21 mesmo. Ela É deve isso mesmo. apresentar como nós todos apresentamos. Aham. É que, na minha opinião, está inconsistente. Essa cláusula aí é para a empresa que foi constituída no exercício. Sim. É, Não isso é, mandou aí. pra gente, não é o nosso caso. Exatamente. Não é o seu caso. Não, Não. ele disse que não precisa da abertura e Não, é o contrário. É, ao contrário. Eu acho que Eu acho que ele equivocou. Qual que você Será? sabe? Eu acho que sim. Ele equivocou. Qual Ele que é? equivocou. Acontece, viu? O item B2. Eu tenho só a foto dele aqui, ó. É dela. Oi. Se você tivesse sido constituído, Ah, por exemplo, É. Ele equivocou, né? se Se você você tivesse... Eu tenho constituído até o áudio em dele 2021, falando, se você estivesse se constituindo em 2021, exemplo, maio, junho, julho, não Aí importa sim. o mês, aí ele teria razão, porque ele não tem subsídios anteriores, então ele marca aquilo que tem, ou seja, dali em diante. Mas ainda assim, o tempo de abertura e encerramento não prevalece. Tem que ter mesmo. Na verdade, pelo que eu entendi, que até seria construída nesse ano, nesse exercício. Até 2021 já não se aplicaria isso. Mas a gente entendeu o contrário. Ah, é, amigo. Só você explicou pra gente. Aqui, tem
E aqui as Porque empresas eles não constituídas. gostam de É com colocar. Z? Eu tô com o papel aqui dentro. Eu estou pensando aqui que as empresas constituídas no exercício em curso, o exercício em curso é de 2022. As que empresas constituídas certinho, em só 2022. certinho, é isso mesmo. 2021 já teria. Já não se aplica aqui o 2021. Aqui é pro 2022. O ali, 2022. O Às vezes ele SC. mas faz parte. O N Essa história. Eu não sei trocar de INK. contador, já é a terceira I licitação que ele faz. N K. Isso. Vocês Perdi precisam 3 por causa disso. Não atrás da gente advogar. no escritório de advocacia. É. Não de contabilidade. Mas eu entendo, tá aqui o. Como é que chama mesmo? O Eduardo tem conhecimento suficiente para falar isso. Qual que é Eu o digo seu assim, nome o pra que não colocar tem, no ele seu levanta, né, Eduardo? Mas Você eu- vai, quem sabe mais. Eu acho que eu Anitta, que foi um Miss descuido Miorine, do contador. Mas poderia ter sido do advogado, do engenheiro, qualquer outro. Não dá para crucificar. Mas que, na minha opinião, houve um erro, houve. Mas isso poderia qualquer um de nós, né, gente? Ah, não, isso é claro. Agora documentos novos se não dando salário. Muito papel. A presidente hoje é a Alzira. Oi. Você me dá licença um segundo. Eles vão recorrer, porque eu não via lá, porque às vezes, eu estou falando que às vezes pode agilizar. Ela pode fazer uma consulta. Não. É verdade. Se você quiser abrir mão do recurso, eu vou te inabilitar. Não. Não A gente abre. vai entrar com recurso. Agora sim. Pergunta. Porque o contador falou pra gente, então a gente tem que ver uma Até que se explicação prova o dele. contrário, né? A palavra dele. Eu preciso da explicação dele pra passar por vocês. Mas você está falando agora do júri, né? A juíza perguntou para mim se eu tinha uma coisa acrescentar. Eu falei, tem, excelência. Tem sim, a senhora pediu todos os documentos e eu apresentei. E muito mais. O reclamante está com uma certa situação. Inclusive, apresentando uma testemunha falsa, a senhora nem colocou isso sob juramento. Ela só deveria ter colocado esse juramento. O que ele está falando são inverdades. Aí ela baixou a cabeça. O senhor vai fazer perguntas se o senhor tem alguma dúvida? Eu já fiz essa pergunta. Ela falou assim, não, mas eu vou desconsiderar a sua pergunta. O senhor vai ser algemado aqui. Eu não faço vontade não, excelência. Está aqui, pode algemar. Então, se for porque o que eu coloquei, a senhora se sente o direito de me algemar, a senhora pode algemar. O senhor estava sendo advogado? Estava sendo advogado. Eu não gosto, porque sabe o que eu penso? Que pode bate Chico, bate Francisco, e vice-versa, não é? Então a lei está aí para prevalecer. E como eu falei com a Débora agora, hoje, na minha opinião, foi a contadora dela. Mas eu também levei. E se eu errei, eu vou ter que pagar por aquilo. Né? Aí ela demorou um pouco, sabe? Aí ela voltou atrás e pôs a testemunha sobre o juramento. Vem aqui, meu. Põe a mão. Vou te falar, se você tiver... A forma que ela apresentou realmente não tem. Teria que analisar, porque Tá. já teve casos. Só vou colocar a intenção de recurso, então não vou inabilitar. Alzira, sempre construtivamente, você não quer pegar esse item na lei, fazer uma leitura só, aí diante disso a gente pega, se não for, se eu estiver enganado, a gente retira isso também. Mas aí é uma parte mais do contábil, que teria que sentar lá e dar uma analisada com calma. É melhor a gente suspender Certo. agora e dar continuidade depois, entendeu? E abrir o prazo para ele poder fazer diligência, voltar à tarde. Eu Tá prefiro bom. que mandar para ele com calma, tá? Certo, beleza. Mas ela foi e colocou a testemunha sobre o juramento. O que aconteceu? O testemunho vai falar assim, olha, vou falar a verdade para a senhora, ele que me chamou para mentir, falar tudo isso. Então eu acho que a gente não deve ter receio de colocar, de expor aquilo que a gente pensa, principalmente se a gente pensa, assim, tiver as boas intenções de estar no caminho certo, né? É o que a gente sempre fala, né? Nada pode ser levado pessoal.
Mas tem gente que leva. A maioria. Tem gente que leva o pessoal e... É uma das coisas que mais estressa. Ah, gente, Em audiência, geralmente você vai brigar mesmo, não tem jeito. Você é advogado? Sou- A Maria Laura, por exemplo, eu admiro ela. A tranquilidade com que ali, na última estação que tivemos, nós discordamos, mas saímos daqui e ela pondera, ela falou assim, Zé Carlos, vou falar a verdade. Eu quase que não entrei com recurso, porque eu vi que aqui no momento eu estava errado. Mas vou jogar, vai que dá, e deu. Mas a gente trabalha juntos. Então é do dia a dia isso. Nossa, Todo no caso dia. é o dia inteiro. A gente fala que é todo dia um leão. É terrível. Todo dia a gente discute com alguém, precisa... Mas Quando não está discutindo em audiência, discute com o cliente. cada um pensa do jeito, é como se fosse uma partida de futebol. Eu entendo. Vai marcar alguém, mas depois vocês podem sair e continuar. É normal. Um ataque não defende. Eu entendo que isso, o maior responsável por tudo isso que acontece, são a nossa legislação, seja em que âmbito for, seja ela no trabalhista, seja ela no tributário, no administrativo, porque ela é contraditória, vamos falar a verdade, porque se ela fosse cabal, é isso, e não tem... Não tem como você acabar. Sabe por quê? Se você fizer muito finalístico, assim, engessa o sistema. Então tem que ter um pouquinho de porosidade, flexibilidade. Senão a gente já tem um monte de lei, ia ter que ter... Mas isso não alimenta o sistema, ela ser contraditória? Às vezes, é porque a gente tem maneira de solução de aparência de contrariedade. A gente fala que não existe uma contrariedade mesmo, né? É um conflito aparente. Você tem sempre um critério de solução desses conflitos. A gente fala que é especialidade, hierarquia, cronologia. Então, uma norma seja especial, aquela outra norma ela é preponderante, uma norma mais moderna prepondera, uma norma hierarquicamente variante. Tá bem Maria, explicado. sem polemizar, eu jurei que eu não falar de política esse ano, esse nosso de semana. Não faz Eu não não. acho que Não faz, não faz. errado. Faz não. Mas aí, Não faz. eu não vou defender. O voto é ninguém. secreto. Não vou dar em voto que eu não vou lá. Eu avisei, tá? A única coisa, aí cai, só pode ser dentro do que você Não, acabou de porque me falar. ela não foi aberta Porque esse eu, ano, como sim. lei, Ela é de 1997, não é de agora. Se eu ela acho fosse aberta agora, eu teria que inaceitável. mostrar. O que o Bolsonaro fala no surto. Não, eu sei alguma coisa eu também acho inaceitável. Entendeu? Eu sou político. A homofobia. Não, Eu acho até pedir. Não, eu acho inaceitável, seja ele quem for, tá? Como é que pode ser julgado em 3 instâncias? Não existe três. Existe 3 sim. Não, no Brasil são só 2. Como se o Supremo é o quê? Não é instância. Ah, então, Tribunais superiores. Então, É primeira e segunda mas então eu instância. não posso considerar como uma terceira instância o Nossa, ela Supremo. Eu consigo. Tecnicamente é errado. Tá errado. É. Tecnicamente, mas de fato. Eu acho que não ia errar isso. Não, você não respondeu. Não, Ele não revisa a matéria. não, de Mas fato ele não é. revisa a matéria. Quem revisa a matéria é só a primeira e segunda instância. Depois é só questão de nulidade. Então, independente de ser instância ou não, esse órgão superior também homologou, disse não. As 2 instâncias julgaram certo, está certo. Aí Mas depois tá volta aqui e no começa outro, tudo. Foi o vaqui, monocraticamente. Mas ó, não querendo polemizar, já polemizou. Esse processo ele foi anulado porque quem começou ele lá atrás fez de tudo para que ele fosse anulado. É. Porque Não, tudo, não, além do Você imagina se Não, você julgar não, o promotor e trocar ideia com o juiz, perguntar, Mariana. leva tal testemunha, leva tal coisa, é um absurdo. Partindo do princípio que você tem a razão, isso deveria estar na primeira instância ou na segunda. Para tudo, para os mais. O senhor viu as mensagens? Ele fala, pode mandar pro TRF que eu tenho amigo lá que vai segurar. Tinha que parar, tinha que parar. Eu acho um absurdo. Ainda bem que ele ficou pros porões da história, não sendo morto. Mas eu percebi. Não Vai. Tomara que não. é, tomara
anos lá teve, gente. Estou só dizendo a questão das decisões. Aí de repente volta e desfaz. Nada disso houve. Aí o Faquinha fala assim, não, de fato o crime aconteceu mesmo. Não estou aqui inocentando, só estou dizendo que a forma com que houve a condenação está errada. Vamos conversar tudo. E um detalhe, as provas do crime, nenhuma mais vale. É um exemplo muito simples. Vamos trazendo aqui para o nosso contexto. Estamos os três aqui participando. Imagina que a comissão proíbe o senhor de entrar dentro dessa sala, manda você assinar os documentos todos lá fora, sem olhar para nada. E aí, de repente, você perde a licitação. O procedimento adotado aqui foi nulo. O senhor não vai querer que anule e refaz tudo de novo? Imagina se esse procedimento, em vez de ser uma obra, fosse 20 anos da tua liberdade. Não, não foi só ela, não. Além dessa comissão, teve mais Não, duas. Falaram que não. não. Tinha, tanto que Pois no é. STF quebrou tudo. Viu? Não, depois de quebrou, não. Quebrou depois de homologar, Ó, né? eu li a sentença, é terrível. Quebrou depois de Além de homologar. concatenar tudo assim, tentando amarrar. As mensagens dele e do promotor é muito ruim. Nossa, é muito triste você ver que o sistema fica tão parcial, sabe? Se você é juiz, você não pode conversar com o promotor. Olha, de verdade, o que tem lá eu achei muito estranho. Mas houve problema. Eu acho muito, de verdade, hoje em dia eu fico pensando um filho de presidente que vai condecorar um miliciano dentro da cadeia, que depois esse miliciano é assassinado na Bahia, que tem esse tanto de corrupção e rachadinho, que faz esse tanto de abobrinha, que isola a gente economicamente em política exterior. Eu tô... Não é pior. Não, Mas a sentença eu não vi uma terrível. questão, eu nunca vou falar, por exemplo, que o Lula foi péssimo. Para mim, o Lula teve muita coisa boa, assim, social, por exemplo. Mas a gente tem que conversar essas coisas num nível, assim, eu acho que pela formação acadêmica da manhã, talvez fosse um pouco mais difícil para ela ser advogada e da AIA. Mas eu estou falando, à luz da sobriedade, eu acho que isso dá para se conversar em alto nível, entendeu? Porque tem mais, em uma demanda, sempre tem mais de uma verdade. No caso aqui, por exemplo, para você ver, apesar de eu ter falado disso, existe a verdade da Débora, que é o que o contador falou. Está muito claro no parágrafo, eu li de novo. É quando a empresa foi aberta em 2022. A empresa nossa não foi aberta em 2022, gente. É de 1997. Então, por isso que... Então não precisa. É para apresentar a abertura e encerramento. Você poderia, por favor, fazer a leitura? Vamos juntos aqui. Só um minutinho. Embora quem julgue vocês são eles. Só para a gente trocar. Isso é troca de ideias, tá? As empresas constituídas no exercício em curso, quando foram abertas este ano, deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário, contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento. A nossa empresa é de 1997, então ela não se enquadra que ela foi aberta agora. Isso está escrito aí? Sim. Mas está escrito, por exemplo, que as demais não poderão, não É porque precisarão. esse aqui é um subitem. Entendeu? É o B2. É o item primeiro que a gente vai mostrar, que foi o que eu mostrei. O B2, né? Seria um subitem? Do 6.4. Nossa, não sei, eu cortei. O B2 é constituído no exercício. Aqui, o B2 ele é do B, certo? O que fala o B e o B1? Então, o B, que é o caput, ele fala balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei. É o que eu falei na forma da lei. A boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, ou seja, proibida a sua substituição. Aí no B2, as empresas constituídas no exercício em curso, ou seja, 2022, deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento. Sim, mas as que foram constituídas no exercício. Então, mas o exercício seria desse ano. Débora,
você não deixa de ter razão quando a gente lê o item B2. É B2 que você falou, né? Se você lê somente o B2, que é o subitem, você tem razão. Ponto final. Na minha opinião. Se você lê tudo, aí o B diz que tem que ser na forma da lei. Sim, As demais, e na forma da lei, tem que ter a abertura e o encerramento. Isso aqui. Mas como tem que ter abertura e encerramento, no edital sempre demonstra, sempre está escrito apresentar abertura e encerramento. Não, mas aqui ele pediu para apresentar somente se fosse... Aí que eu estou dizendo que eu sugeri para a presidenta isso daí. A forma da lei. Na forma da lei tem o que é na forma da lei que pede. Sim, entendi. Aí se na forma da lei não estiver pedindo, eu sou de pleno acordo com vocês têm que aceitar. Porque abertura Mas se tiver escrito que precisa, aí você não... Abertura e encerramento, você faz o balanço patrimonial sem abertura e encerramento. São duas coisas diferentes. Você solicita abertura e encerramento. Quando você faz balanço patrimonial, não necessariamente você faz abertura e encerramento dele. Não, é tudo separado, tanto que a gente não você não tem como fazer, você não tem como, balanço não, você pode ter um balancete. O balanço necessariamente precisa ter uma abertura. E o encerramento, ele se dá ao final do exercício. Entendi. O encerramento. Então, por exemplo, vamos fazer um balanço. Tem o balancete, que é o mensal ou o trimestral. Aí você vai registrar isso aí. Você tem que ter uma abertura para fazer o balanço. Agora, o encerramento, ele se dá ao final do exercício. Esse, eu entendo, aí vai depender muito do que está escrito no edital, de ter o encerramento ou não. Agora, se você está no meio do exercício, exemplo, ela pede lá, balanço do ano de 2022. Impossível que a gente vai apresentar, porque nós não encerramos ele, nós podemos pôr com a abertura e o que foi feito até setembro. E ainda assim, aí você pode dizer melhor, eu acho que nem assim pode caracterizar como balanço, porque o balanço, por lei, tem que ser no início do exercício seguinte, não é? Você vai pagar o amor. Porque, pelo que o contador disse pra gente, são duas coisas diferentes. Eu Valor totalmente justo. Eu acho que ele leu o B2 e no B2 ele tem razão. Ô, gente, quer abrir mão disso aí? Ó, Alzira, no B2 ela tem razão, Alzira. Deixa eu ver Gente, eu acho que o edital tem que ser a lei, né? Não, o que o B2 fala. eu acho que o B2 ele quer dar a ideia de que, inclusive, O que tá as na lei. empresas que foram abertas no exercício precisam apresentar. Mas não está escrito inclusive faz muita diferença, muda totalmente. Exato, mas Dá aí pra mim fazer, por favor? as outras As empresas estão em empresas causa. constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento. Quando se lê isso, Alzira, isoladamente, Não, mas o meu entender é esse daqui mesmo. Eu vou te manter inabilitado para fixar no concurso. Tá? Pode pegar. o Zé Maria e a Mariana, a Débora e eu, vamos colaborar também nessa questão porque nós temos por direito, precisamos aprender, eu inclusive, depois de 50 anos de participação, a gente precisa leis auxiliar também em situações como essa, a gente passar para a prefeitura, a gente se não acha melhor fazer isso, ali está dizendo que está pedindo, mas não é bom pedir para todo mundo, por que está pedindo só no item, está mencionando somente as que foram, por que não pede para as outras que já existiam também, entendeu? Ou melhor tirar isso, tudo, né? A gente pode, não só nisso, eu fui inabilitado numa aqui que você precisa ver, né? Uma do CREA. A do CREA lá, a própria certidão, ela se auto... Mas... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, não aqui que eu digo em Três Corações, mas em questão administrativa, vocês veem muito menos absurdo do que vocês vão ver na justiça.
na justiça a gente está cansado de ver absurdo o tempo inteiro. Aqui, com licitação, com outros processos administrativos, etc., o pessoal costuma ter muito mais acerto no processo. Mas eu acho que a civilização, no caso hoje específico, está boa, né? A gente consegue conversar isso num tom bom, né? Dá para conversar isso. Eu, por exemplo, fiz uma lei que eu não quero prejudicar, eu só quero fazer valer o direito. Mas existe pouco respeito. Tem lugar que não tem. Aí o pau quebra mesmo. É parte do jogo, gente. Não é um ataque às empresas. Mas só que ninguém gosta de ser desclassificado. Ninguém gosta. A verdade que dá trabalho. Você sai lá de coisa, vem pra cá, monta pro mim, chega, a gente fica. Mas planejante mesmo, já estudei. Fica meio. Isso é só primeiro. Isso é só primeiro. Faz tempo que você fez isso? Eu sou engenheiro civil. Não, licitação. Licitação tem desde o começo do ano. Mas eu mexi com licitação antes de fazer. E eu trabalhei na prefeitura também. Foi um bom tempo. Lá no consenso? Você estudou por aqui? Foi? Você estudou aqui? Em Lavras. Lá? Em Lavras. Formei lá. Gostaria de uma cópia do gente. Eu também. Mas o meu pode ser foto, depois. Todo mundo assim. Quem que é bom em foto? Vocês dois vêm para de tarde? Nós vamos ter que suspender da tarde, viu? Nós achamos, ela alegou aqui um erro que houve, a planilha que foi publicada está diferente da planilha constante. A secretaria mandou equivocado, porque houve uma alteração, né? Você falou que não ia ter uma cobertura da quadra e agora vai ter. Então nós vamos atualizar. Por isso estava diferente. Tá? Então nós O que vamos... foi que houve? O preço do edital estava 267 mil. Na hora que você abrir a planilha em PDF, ela estava 198. Você ia participar? O programa não estava batendo. Na hora de fechar o programa, não bateu. Eu não consegui fechar ele. Não, mas não fecha não. Os valores que a gente está falando, por si só, já tem tudo. Aí eu não consegui fechar o programa não. Porque a planilha... Daqui a pouco, até uma hora mais ou menos, já vou avisando vocês, eu já vou publicar a suspensão no site. Tá? Aí vocês só acompanham. Aí a gente pode ir ou tem que estar alguma coisa? Dessa suspensão? É. Não, só vou publicar no Eu site. quero só uma cópia do... Gente, Gente, então obrigada, aí você manda. obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Vou pegar uma Uma cópia. carteira. Meu nome é João É. Paulo. Dinheiro não tem não, mas vou tirar esses documentos de novo. Não, acredito. Você quer tirar foto? Eu quero, por favor. Tirar outra carteira de notaria, toda a Você quer foto? Ah, precisa para recorrer. É bom? Da suspensão vai publicar no site, então, né? Mas já está definido. Vocês iam participar, vocês tinham percebido. Eu não tinha Mas é porque entendido. vocês não são engenheiros da empresa. Eu ia mexer com ela agora. Nós estamos na É, o cobertura, nosso sabe? marcador. Só que o que aconteceu? Eu mexi na planilha na quinta. Era 5 horas. Eu vi. O telefone estava dando Tô atendendo. feriado. Foi feriado. E aí, sexta foi feriado. Falei, amanhã de manhã eu mando, né? Aí eu fui ver que era aniversário da cidade. Você trocou? Boa. Gente, Obrigada, Valeu, viu? gente. Tchau, prazer. Um abraço da Ana Laura lá. bora já. tchau. Tchau. Eu vou estar só no final de semana. Tchau, Fê. Tchau.
isso que eu ia falar. Mas tem uma coisa que a área de serviço de documentação. Se quiser furar. Meu namorado é advogado também. Você via a documentação conectada, não tinha uma no lugar.